Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, eu e a Kelly. Kelly, você quer falar oi para as pessoas? Oi, gente, Tcharam! nós aqui de novo nos desafiando. Sim! E hoje a gente combinou de falar de um tema que eu pessoalmente gosto muito, e falando com a Kelly também, né? Eu acho que é um tema que dá para desdobrar em vários vídeos, que é o luto. Eu acho muito interessante. O tema luto, a gente vai destrinchar ele um pouquinho nesse vídeo, mas ele é super amplo, né? Ele é realmente incrível. O processo, como se dá o luto, como a gente vai vivenciando esses lutos, né? O Freud ele vai debater esse tema, um dos primeiros textos onde ele traz isso, é o Luto e Melancolia, que foi publicado em 1917, onde ele vai fazer um paralelo entre o luto, que é o processo de perda, a gente costuma pensar o luto quando a gente perde alguém, quando alguém que é próximo a gente morre. Mas, na verdade, uma coisa que a gente vai debater aqui é que o luto, a gente vai viver vários lutos durante a vida. Existe um luto da perda de alguém, a perda de uma relação, a perda de um emprego. Diversas perdas a gente vai vivenciar como luto. E o Freud, nesse textinho, ele vai fazer esse paralelo. Eu vou falar um pouquinho do luto e depois a gente fala um pouquinho da melancolia. O que acontece quando. Vou pegar o exemplo de quando a gente perde alguém que a gente ama, porque parece que é um exemplo que fica um pouco mais fácil de visualizar. Existe uma relação com essa pessoa. Quando a gente tem alguém que a gente se relaciona, existe uma quantidade de libido que a gente direciona para essa relação. O quanto a gente gosta de conversar com aquela pessoa, de estar com aquela pessoa, de imaginar o que a gente vai fazer com essa pessoa, tudo isso é o que a gente chama de libido, mas é o que faz aquela relação funcionar. Se acontece algo e essa pessoa morre, essa libido que a gente direcionava para essa pessoa, para essa relação, fica sem endereço, essa libido fica sem ter para onde ir. Quando a gente está vivenciando o luto, é quase que essa libido perguntando para a gente, e aí, o que a gente vai fazer agora? Para onde que a gente vai? Quando essa libido volta para a gente, ela volta dolorosa, ela volta com muita dor. E o processo de luto é a gente ir descobrindo para onde redirecionar essa libido para ela não ficar represada na gente. Uma das coisas que o Freud falou na melancolia, que a Keller vai trazer um pouquinho, é o que acontece no processo de melancolia, que é esse processo de, de represa, de retesamento da libido. Na melancolia, ele fica ali, a gente não sabe exatamente, não tem um corpo para se fazer o enterro, não tem uma situação específica e a gente fica um pouco perdido nessa dinâmica do que fazer com essa libido, né? Aí, Keller, você quer falar um pouquinho para a gente daquele livro que você estava falando? Eu fiz a leitura desse livro, Lutos Finitos e Infinitos, do Christian Dunker. Nesse livro, ele traz, né, os lutos finitos como sendo mais ou menos esse luto que a Natasha acabou de falar, e os lutos infinitos como sendo esse algo que ele acaba ficando uma cicatriz mais profunda, que eu não consigo muito bem elaborar, né? E aí tem uma frase muito interessante nesse livro, que acho que dá para a gente entender bem o que seria mais ou menos a melancolia. Vou ler para vocês. Quando estamos em luto, sabemos o que perdemos. Já na melancolia, sabemos o que perdemos, mas não sabemos o que perdemos naquilo que perdemos. O que é isso, né? Então, por exemplo, no luto, eu sei, por exemplo, que eu perdi meu pai, né? Agora, o que eu perdi com essa pessoa que eu perdi? Então, se eu não tenho essa, né, essa elaboração do luto, ele pode cair nessa melancolia. Por quê? Ah, com meu pai eu tinha o companheirismo, eu tinha a conversa, era com ele que eu contava tudo que acontecia na minha vida. E aí, para onde eu vou direcionar isso? Né? Foi o que a Natasha falou, para onde que eu coloco tudo isso? E aí isso pode acabar caindo nessa melancolia por não saber o que eu perdi com aquele que eu perdi. Acho que mais ou menos isso aí é melancolia. Falando um pouquinho do luto também, o luto eu acho que a gente vai processando ele conforme nós vamos falando. E aí esse falar não é só depois que acontece algo, né? A Natasha trouxe aí pra gente, quando eu perco alguma coisa ou uma pessoa, eu vou falar desse luto. Se a gente conseguir se antecipar um pouquinho, o que é se antecipar um pouco? Eu não consigo antecipar a morte.
Mas se na minha família, por exemplo, existe a possibilidade de se falar de morte, isso já vai ajudando um pouquinho nesse processo de luto quando ele chegar. Uhum. Então, por exemplo, eu estava escutando um podcast da Fernanda Lima, e aí ela falou que o processo dela de luto com o pai, ela acabou escrevendo um livro sobre esse processo dela. Só que ela esqueceu de conversar com a mãe, que a mãe também estava viva, ela esqueceu de conversar com a mãe sobre isso. E aí, quando a mãe faleceu, ela e o irmão, eles não sabiam. A gente enterra, a gente vai cremar, a gente não sabe o que que a pessoa quer. Então, a nossa sociedade acaba não querendo falar sobre isso, né, por medo. Tem até superstição de falar, ai, não fala que atrai. Mas, na verdade, a gente precisava falar para até saber o que que as pessoas querem, né? Quando chega aí no final de uma vida que está acamado, o que que elas querem de protocolo de atendimento ou não. Quando morre, o que que a gente vai fazer com essa pessoa? Ela provavelmente tem um desejo aí, né, nessa hora final. A gente não sabe por não falar sobre esse assunto. Sim.